O que acontece? Assim que se descobriu, assim que se chegou o genoma humano, pôde-se observar que 26 genes podem estar danificados e originar comportamentos psicóticos / esquizofrênicos. Porque quando eu falo em psicose, nós não podemos reduzir apenas a esquizofrenia. O DSM-5 coloca 11 tipos, 11 situações, no mínimo, de psicose, e chega a falar em 99 nosografias. Então não vamos fazer isso aqui porque não é um simpósio de psiquiatria. Mas tem um fundo genético? Percebemos que sim, tem um fundo genético. Todos aqueles que tiverem marcado em seu gene, digamos assim, esse ponto da psicose, vai desenvolver uma psicose? Não. Que curioso, hein? Então, há algo que predispõe a desenvolver a psicose? Sim. E qual é esse algo que predispõe a desenvolver a psicose? É aí que está. É aí que nós vamos conversar. Que uma psicose leva à alucinação, nós sabemos. Que leva a um delírio, nós sabemos. Mas por que alguns têm essa marca no DNA propendente ou preditora, como se fala em medicina, de uma psicose, e ele não desenvolve? A medicina mais reducionista, a medicina mais materialista, ela diz que é o seguinte: se não tiver um fator estressante ou um gatilho, não vai se desenvolver a psicose. Essa é uma forma bem redutível, bem reduzida, bem orgânica de enxergar a questão. Por quê? Porque tem pessoas que não tiveram nenhum fator estressante e desenvolveram a psicose. Então não podemos garantir que é só o fator estressante que leva ao desenvolvimento da psicose. Algumas noções então já ficam claras. Tem assento genético a psicose? Sim. Por si só leva à eclosão da psicose? Não. O fator estressor é um dos fatores que podem ensejar a psicose? Sim. Por si só faz com que a psicose venha a eclodir? Não. Ou seja, a psicose é algo extremamente complexo. É isso que a gente tem que observar, que é extremamente complexo. Então, em medicina, vê-se várias situações, como o adicto a tóxicos, a álcool, a esquizofrenia, o caso mais frequente da psicose, juntamente com o transtorno afetivo, de humor, enfim, o transtorno de humor, a bipolaridade é uma das situações que podem levar a cursar com episódios psicóticos, sem dúvida. Então, desse rol que nós falamos, nós vamos pensar dois. Pensamos a esquizofrenia e pensamos o transtorno bipolar. E vimos que eles têm, em tese, origem genética. Muito bem. Mas tem cura a psicose? Não, não tem cura. Tem estabilização. Por quê? Porque o indivíduo que é psicótico, ele fica muito embotado, ele não tem relações com o meio social, ele é desconfiado, ele tem mania de perseguição, ele não é dado às relações sexuais, ele não mantém um relacionamento, ele não mantém um trabalho. Ele é alguém numa situação dificílima perante o mundo social.
Imagine só. Muito bem. Para a medicina, o que fazer com esse psicótico? Dar remédio antipsicótico. Estabilizadores de humor, antipsicóticos em dosagens altas, etc. Isso ajuda? Claro que ajuda. Óbvio, porque tem muitos psicóticos que ficam muito agressivos. E é preciso, às vezes, que se tenha, né, um remédio para anestesiá-los, digamos assim. Isso nós estamos vendo no prisma da medicina terrena. E o psicótico é alguém muito alienado mesmo, não tem noção nenhuma da vida, depende do grau da psicose, do grau de consciência, do grau da estrutura consciencial. Pode ter alguns que conseguem até, inclusive, participarem de movimentos como laborterapia, algumas práticas da psicologia, sem dúvida. Para Freud, por exemplo, o psicótico não tinha tratamento nenhum em termos de psicanálise. Já Lacan trabalhava com os psicóticos. Lacan também psicanalista. Então a estrutura do psicótico vai variar muito. O psicótico é muito arredio. É como se ele estivesse sendo, né, sempre perseguido, estivessem todos contra ele, além dos delírios tremendos, bota uma capa, fala que ele é Sherlock Holmes, e etc., as manias de perseguição, e etc. Muito bem. A psicologia, então, em conjunto com a medicina, ajuda muito na terapêutica do psicótico. Mas há uma outra visão importante de nós fazermos, a visão espírita. A visão espírita entende exatamente que os genes estavam deformados porque ele trouxe de vidas anteriores essa deformação no próprio perispírito, no nosso corpo perispiritual, aquele que fica depois da nossa morte e aquele que nos acompanha no dia a dia. Então, para a doutrina espírita, o indivíduo em vidas passadas praticou atos, por exemplo, que marcou o perispírito. Vamos imaginar o seguinte: imagine alguém que seja corrupto. Isso é um exemplo meu. Imagine alguém que seja corrupto e que tenha que ficar escondendo o dinheiro o tempo inteiro para que ninguém saiba que ele tenha bastante dinheiro. Ele tem toda a chance do mundo de ter uma psicose na vida futura. Porque ele está sempre desconfiado. Meu Deus, será que vão me pegar? A polícia vai me pegar? Vão descobrir meu dinheiro? Eu estou dando um exemplo bem atual do Brasil mesmo, para a gente imaginar. Não vou pegar psicóticos aí de filmes, mentes brilhantes. Não, vamos pegar aqui, né, mentes dos pigmeus brasileiros. Imagine, esse é um exemplo. Alguém que tenha feito abuso de crianças, etc, 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 numa vida anterior, ele vem com uma dificuldade tremenda. Por isso que ele não tem sexualidade nenhuma, ele não tem libido nenhuma. A culpa, o remorso, né, fulmina esse indivíduo. Isso é o que o Espiritismo nos mostra, que a psicose de hoje é resultado da vida de ontem, de outra vivência, logicamente. Aí a coisa já abre o horizonte. Aí já não somos só a questão genética, já entra a questão espiritual também. Observem o tanto que isso é interessante. Aí nós podemos observar que se há uma influência espiritual de vidas ou de vivências anteriores, tem também influência, ou pode ter também influência espiritual obsessiva.
Uma voz que ele acha que nós achamos que ele está só ouvindo voz, ele está ouvindo voz, tá? Ele está realmente, né, com uma alucinação auditiva que está falando para ele, mata, mata, se mata, se mata. Às vezes não é uma alucinação auditiva da cabecinha dele. Às vezes é uma verdadeira conversa de um obsessor querendo aniquilá-lo. Então, muitas das alucinações, muitos dos delírios que nós podemos achar que ele esteja fazendo, ele pode não estar fazendo esses delírios, não está fazendo essas alucinações. Ele pode estar, na verdade, vivenciando situações que tais em vista de passado tenebroso que ele levou a efeito. Olha que interessante. Olha como dá uma outra perspectiva de vida, dá uma humanização ao nosso paciente psicótico. Ele já não é mais aquele, olha, o paciente que a gente medica, faz laborterapia e pronto, e vai ficar assim. Se ficar mais agressivo, a gente dá um remédio mais letárgico, embota-o. Não. A gente entende que ele é tudo isso, a gente entende que ele precisa de medicação, a gente entende que ele precisa de acompanhamento terapêutico, mas a gente entende que ele é um ser espiritual e que ele precisa de atendimento também na área espiritual. Qual atendimento possível na área espiritual? O atendimento da desobsessão nos centros espíritas. Aí vem e dizem, olha, ele fez isso, ele fez aquilo, alguém está perseguindo-o por conta disso ou daquilo. Existem unidades espíritas, existe a Associação Beneficente Espírita Paulo de Tarso, em Rondonópolis, no Mato Grosso, que eles fazem 4 sessões semanais de desobsessão. Suicídio, que é muito comum nos momentos de internação, lá praticamente não tem. Por que suicida? Porque vem certamente os obsessores, se mata, você não vale nada, você não serve para nada, etc, etc. Existia um hospital espírita Bom Retiro, em Curitiba, que agora mudou, fragmentou-se para uma situação no Bom Retiro para atendimento e no Glória, lá em Curitiba, para, me parece, a parte ambulatorial, que também trabalha com sessões de desobsessão. Funciona? Funciona. E funciona muito bem. Então, olha quanto o espiritismo pode fazer. Quando eles tomam passe, eu particularmente, uma vez por mês, eu faço uma fala para essa unidade espírita de Rondonópolis. Sempre conto uma historinha para eles, e tem o grupo dos homens, o grupo das mulheres, etc, etc. E há sempre uma reação positiva deles. Eles são sempre abertos. Quando você diz para eles, por exemplo, para serem gratos a Deus, para entenderem que a vida é gratidão, é uma forma deles se abrirem. Por quê? Porque eles estão tão encastelados, estão tão com medo. Quando você chega e dá um abrigo, mostra Deus para eles, de uma forma simples, sem religião, estou falando Deus, como espiritualidade, eles mudam e mudam muito. Então a psicose deve ser trabalhada também na visão espírita, que é essa visão que vai muito além do reducionismo da ciência. É uma visão que põe, como eu falei, o psicótico como nosso irmão. Diz Wilfred Bill, é um psicanalista também, ele diz que nós somos PPP, temos uma parte psicótica da personalidade.
E eu vou terminar só para vocês refletirem. Quantas vezes a gente fica bravo e joga alguma coisa no chão? Aquele momento é um surtinho psicótico. Então nós temos mesmo essa PPP. Aí vai, se não tomarmos cuidado, esse P pode aumentar e ficar um P maiúsculo, um P ao quadrado, não é? Mas então nós todos temos algum que ainda de psicose, porque somos doentes todos nós. Então é um ponto para refletirmos, tá? Existem livros, A Loucura e Obsessão, de psicografia de Divaldo, de Filomeno de Miranda, onde Dr. Bezerra fala da complexidade do processo obsessivo, tormentos da obsessão, distonias mentais, e vários outros livros que nós poderíamos aqui ficar estudando-os profundamente. Mas eu quero crer que já dá para nós pensarmos sobre esse caso. Agora é com vocês, estou à disposição, vamos conversar sobre o tema, por favor, tá? Eu sou muito grato a tudo que vier de vocês para mim. Alguma indagação? Por enquanto, não. Enquanto a indagação vem, eu vou lembrando que é farta se colocar no Google, por exemplo, psicose em face do espírito, ou na visão do espiritismo, vocês encontrarão um farto material com referências bibliográficas extremamente interessantes, tá? Eu acho que outra coisa que a gente tem que pensar também, que o espírito, ele perde o livre-arbítrio entre aspas, pelo transtorno mental, mas o corpo, melhor dizendo, né, não age de acordo com o espírito, mas o espírito às vezes tem total lucidez do que está acontecendo. Imagina que prisão. Ele querer algo, mas aquele instrumento corporal não funcionar. Desorientar-se. Questão 844, 845, 375 e 376 de O Livro dos Espíritos. Mostra bem isso pra gente. Quer dizer, pois não. A Elva falando assim, Emerson, ótimo, impactante. Forma clara e muito necessária. Obrigado, Como na casa espírita poderia ser tratado? Na casa espírita, sim. Por quê? Porque nem sempre o psicótico está agressivo. Tá? Se a gente humanizar o tratamento com ele, se a família, que é muito importante, não tratá-lo como, né, um diferente, porque tem família que põe ele lá no quarto do fundo e praticamente o tranca, né? Porque, né, como é que eu vou sair com ele, né? Ele é assim, né? Poxa, né, minha família é rica, né? Então eu tenho que deixá-lo escondidinho. Mas quando ele está em condição não agressiva, e em regra ele fica muito mais não agressivo do que agressivo, levá-lo ao centro espírita, deixá-lo escutar a palestra, mas não querer que ele absorva 100% da palestra, que isso também é muito difícil, mas principalmente passá-lo pelo passe, dar-lhe água fluidificada. Esses são recursos fantásticos para o psicótico, fantástico. Obviamente que digamos assim, a cognição do psicótico é uma cognição mais lenta. Ele não vai, embora ele seja em regra muito inteligente, mas ele não vai conseguir, naquela nossa velocidade que a gente julga ser anormal, processar os dados, não é? Quer dizer, ele tem muito de repetição, de ficar repetindo a mesma frase, contar a mesma história 250 vezes, e etc. Quer dizer, é muito dele, né? Ou ter um delírio de grandeza, etc, etc, dizer que ele é Jesus Cristo, e assim por diante, né? Isso é muito interessante. A gente não pode, como médium, se deixar levar por um processo psicótico.
Uma vez eu fui a um centro, eu entrei, esse pobre mortal chamado Emerson, entrei, a senhora, né, dirigente do centro, disse para mim, mas que bom, o senhor veio acompanhado com o doutor Bezerra, com Eurípides Barçanufo, com Bittencourt Sampaio, com Joana d'Arc. Eu falei, meu Deus do céu, o problema é mais grave. Né? Escutei, tenho 2 ouvidos. Tenho certeza que nenhum desses foram lá, né? Por minha causa, não. Podem ter ido para ajudar alguém, etc., mas nem todos de uma vez também, né? Um caminhão de espírito de escola é meio muito. A Helva complementou, exatamente, a própria família os isolam. Eu quis dizer no sentido da forma. Forma como, Helva? Eu não entendi essa parte final. Pode esclarecer aí, enquanto isso, se alguém quiser fazer. Tem várias outras colocações aqui. Maryland falando assim, antes da mãe ter o surto psicótico, ela falava que todo mundo estava contra ela. Crianças que brincavam na rua, passavam na calçada de casa, os vizinhos todos estavam fazendo mal contra ela e tinham muitas alucinações de bandidos e polícia tentando atacá-la. Perfeito. Você colocou um caso que é da sua mãe, um caso verdadeiro que possivelmente traz de vidas anteriores, que faziam todas situações que passavam, né, povoavam o cérebro desse ser lá numa vida anterior, e agora tem, entre aspas, um ataque psicótico e revive as cenas do ontem. É uma possibilidade. Calma mais. Antônio. Fala, Antônio. Eu sou muito leiga nesse assunto para fazer indagações. Estou começando a entender o que é psicose depois do que você falou. Valeu muito o que foi falado hoje. Obrigado, fico feliz. É um assunto muito pouco falado, Antônia Tota. Não se fala no espiritismo. Às vezes a gente tem medo, fala, fulano é psicótico, a gente já quase sai correndo. Né? Eu acho que nesse processo de humanização do espiritismo, por que eu coloquei esse tema, a psicose na visão espírita? Para mostrar que é um irmão nosso, para mostrar que carece de ajuda, para mostrar que não é um bicho, né? Para dar um fator de humanização. Agradeço muito a você, eu falo nesse assunto como psicanalista que sou, e vejo muito isso no dia a dia, de não se falar da psicose. Deveria falar muito mais da psicose, deveria falar muito mais dos transtornos mentais, porque eles precisam ser vivenciados, entendidos por nós. Senão fica algo muito problemático. É como se tivessem 2 tipos de seres. Nós, os, entre aspas, normais, e os anormais. No passado, por exemplo, tá ainda assim grafado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no passado falava-se em loucura. Graças a Deus, esse termo foi... Aí depois evoluiu para doença mental, aí evoluiu para transtorno mental. Ou seja, é algo, né, que não gera esse estigma terrível. Lá vem o louquinho, né? Aquele louco, quer dizer, são coisas, né, não situações muito difíceis. O José Antônio Castro está falando, em uma família que foi contemplada com esse desvio psicótico, tem o dever de exercitar o amor e desenvolver imensamente o ato da fé. Perfeito, José. Uma família que recebeu um psicótico tem que ajudar na cura do psicótico. Mas o psicótico não cura nessa reencarnação? Nessa não. Mas o tanto de amor que colocar nele, ele sairá daqui às vezes curado depois do desencarne, ou lá no mundo espiritual receberá todos os elementos para se curar. Essa família pode ser um elemento de, entre aspas, cura do psicótico. Quando a gente pensa, por quê? Porque na verdade o espírito precisa expelir certas situações doentias. Ele expele por onde? Pelo perispírito. Depois por onde? Pelo corpo físico. Digamos, o transtorno chegou a tal ponto que a psicose chega a dar um distúrbio neuroquímico. Serotonina,
dopamina, etc. Então chegou a, digamos assim, desarranjar a engrenagem cerebral, física. Ali está escoando. Se for tratado com amor, etc, etc, quando ele desencarnar, ele naturalmente vai ter um perispírito são, sem essas marcas. Ou, se não totalmente são, já, né, com, digamos, desvios muito menores, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem toque. Olha que absurdo. Que bom que ele só tem toque. Ele poderia ser um psicótico. Então, às vezes, são provas de vencer etapas duras. Muito boa essa sua colocação. E fé, como você bem falou, fé. Acreditar que vale a pena realmente amar o outro. Principalmente o nosso irmão em situação de vulnerabilidade. A Helva colocou, no centro espírita, como eles poderiam tratá-lo? Como eu falei, no centro espírita, a forma de tratar um psicótico é, acima de tudo, através do passe e da água fluidificada, deixá-lo lá ouvindo as palestras. O psicótico não consegue entender nada. Quem garante? Nós não estamos dentro do psiquismo dele. Quem sabe já existem frases lá que já vão germinar novos pensamentos. Aí vai um estigma. Eu já escutei isso. Não adianta colocar um psicótico para ouvir uma reunião pública, porque ele não consegue, ele não tem nenhuma função cognitiva. Você está lá dentro da cabeça dele? A Ana Maria está falando Talon. Isso. Fala. Que modéstia, doutor Emerson, pelo menos um desses grandes espíritos poderiam sim estar te acompanhando. Obrigado, você que é querida. A Meirelândia está falando. E a gente não tinha conhecimento de nada sobre a doença, psicose ou obsessão. Algumas vezes até achávamos que era gênio difícil. Aí, ó. Olha que ponto incrível que a minha amiga Meire levanta. Não, aquele indivíduo que está lá é um gênio do cão, é um gênio difícil. Não é gênio, é transtorno. Igual a gente fala assim, aquele lá é um alcoólatra, é um, entre aspas, sem vergonha. Não, é um doente na área do alcoolismo. É preciso estudar exatamente para a gente entender e entendendo a gente amar mais. Você tem toda a razão. Quantas pessoas... Por exemplo, a bipolaridade. A bipolaridade é uma das causas que mais extingue casamento. Por quê? Porque o sujeito está entre tapas e beijos. O humor dele é uma montanha-russa. Hora de um jeito, hora do outro. Tem um gênio ruim. Nós temos, né, gênios diferentes. Incompatibilidade de gênios. Às vezes não. Às vezes é uma bipolaridade que, tratada a contento, mantém o relacionamento tranquilamente. Você tem toda a razão. O José Antônio Castro está falando assim, que o espírito, antes de retornar à pátria carnal, escolhe a prova que deseja evoluir. Aí ele pôs assim, escolhas das provas, como o senhor mencionou em O Livro dos Espíritos. A Lili Pereira diz, ótimo assunto, muito interessante. A Antônia tá falando, obrigada, irmão, por toda a ajuda. Boa noite, Deus te abençoe. Muito obrigado a todos. Nosso tempo acabou, né? Todos aí muito participativos. Fico muito feliz. Vou postar. Depois, quem gostar pode fazer novas repostagens. Esse é um assunto que me faz meditar muito. E agora eu vou pensar, ter uma intuição. E eu quero também fazer uma revelação para vocês. Eu não sou da Kodak, como era antigamente, que revelava as coisas. Eu sempre estou no sofá, estou tomando banho, estou no meu escritório, vem o tema da segunda-feira. Sempre. Dessa vez, meus irmãos, não sei, não lembro, não tenho a menor ideia como ele surgiu. Tanto que a minha noiva perguntou como ele surgiu, aí que eu parei, nossa, ele surgiu. Então,
Tenho certeza que são as vibrações de vocês, em sintonia com os bons espíritos, e esse nosso interesse de trabalhar para difundir o amor. Que sejamos muito fortes, né, para sempre estarmos tratando os diferentes como iguais no nosso coração. Boa noite.